Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós vamos trabalhar já, iniciar o trabalho com tema específico, tá? Já iniciei a gravação da nossa reunião também, tá? Então sejam todos bem-vindos. A maioria do pessoal já conseguiu aqui entrar. Gente, só lembrando, tá? Quem não conseguiu entrar com o @escola, que às vezes, né, foi logar com. Opa, levantei a mão sem querer. Que às vezes foi logar com algum outro e-mail que não é do domínio do @escola, que às vezes está locado ali no celular com outro e-mail, né? Ele acaba entrando automaticamente com o e-mail que você tem do domínio do teu celular. Não esqueçam que é precisa entrar com o seu @escola, tá? A gente faz aqui os ajustes, até para que vocês não percam a reunião, principalmente que eu tenho alguns colegas aqui que estão fazendo também reposição, né, de outras aulas que não conseguiram assistir, tá? Então, para não perder tempo ali, a gente acaba tornando mais viável para que não perca tempo, né? Que a gente sabe que o tempo é corrido e precisa que seja uma coisa mais rápida, mas, gente, sempre vejam essa questão da @escola e sempre loguem com a @escola de vocês, tá? Sempre tomem esse cuidado. Precisa estar logado com a @escola para não ter problemas lá quando for computar com o Power BI, tá? Porque vocês logam e aí computa tudo com o Power BI, tá? Então, sempre procurem ver certinho se está com a @escola de vocês. Por mais que até por conta da viabilidade eu veja aqui, já de repente até permita, mas, gente, a orientação é que vocês entrem com a @escola, tá? Para não ter problemas aí vocês com certificação, nada, e até com relação ao Power BI, que fica tudo computado lá, tá bom? Então, gente, dando início aqui e sempre lembrando vocês, tá? Quando não, né, for viável o horário que vocês não consigam de manhã, né, como tem muito colega que está em serviço ou de repente acontece alguma situação que não consegue entrar no horário que você está inscrito, me dá um alô ali que a gente faz ali o esquema, você entra numa outra turma, faz a reposição para não perder. Eu tenho aqui um caderno que eu anoto e não tem problema. Eu disponibilizo ali vários dias, né, de terça a sexta, segunda é a única manhã que eu não tenho, só que eu só tenho de manhã, tá? Situações assim eu não tenho como disponibilizar para outro formador no turno da tarde ou no turno da noite. Aí, quando ocorrem reposições assim que você não consegue entrar no teu horário, né, porque teve uma reunião ali no colégio, aí tem que ser comigo mesmo a reposição, tá? Não pode ser com outro formador. E aí pode ser qualquer outra manhã e eu mando o link ali, vocês entram e não tem problema, tá bom? Não tem problema estar participando de 2 dispositivos, tá? Porque às vezes o notebook não funciona, câmera, áudio, e aí você pode estar conectado de 2 dispositivos. A Janete também levantou a mão. Bom dia, professora. Bom dia. Estou fazendo a reposição de ontem. Eu avisei Isso. que eu teria consulta, daí estou fazendo a reposição hoje. Tranquilo, que daí eu anoto. E aí, como vocês ficam, né? Tem o tempo que vocês ficam logados, e aí eu arrumo depois também no RCO. É importante, né? Por isso que eu sempre pergunto, aviso, eu anoto no caderno e depois eu também faço o ajuste no RCO. Beleza? Então, gente, vamos iniciar aqui os trabalhos com relação aos nossos temas, tá? Reunião 2, liderança pedagógica e planejamento estratégico. Aqui são aquelas informações que vocês já sabem, tá? Só estou repassando.
com relação ao registro, né, que já está lá no manual do cursista, que eu mostrei para vocês no fórum. Nossa agenda de hoje, acolhimento, nossa experiência, que aí a gente vai conversar um pouquinho acerca do material que eu vou apresentar para vocês, fundamentando a prática, a partir da leitura de um material que eu vou fazer para vocês, em ação, a gente vai trabalhar ali fazer um trabalho com um tema bem bacana depois. Queremos te ouvir, que é um forms que vocês vão preencher, né, dando a opinião de vocês sobre a reunião de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Regina, e depois para concluir, tá? Então, vocês vão ver que vai passar bem rapidinho. O objetivo da reunião de hoje, gente, os membros das equipes gestoras, como principais líderes das escolas, podem ser catalisadores de mudanças que envolvam todos os demais setores. Sua atuação é essencial em qualquer contexto, mas, ao mesmo tempo, o contexto importa, podendo facilitar ou dificultar seriamente a transformação desejada. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é compreender o papel do pedagogo enquanto líder no processo pedagógico em seu contexto escolar. Então, nós estamos aqui, e claro, mais do que nós, né, nós entendemos muito bem o quanto o nosso trabalho é importante, né, claro que cada integrante do contexto escolar, né, os professores, o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, cada um tem a sua devida importância no contexto escolar. Mas, como o nosso curso, né, Pedagogo em Foco, estamos aqui, né, para entender a nossa importância o nosso funcionamento dentro do processo, né, de todo o trabalho que é desenvolvido em conjunto com todos esses setores, né? Esses setores da secretaria, o pessoal da limpeza, os professores, os alunos. Então, nós temos um contexto, nós temos um todo. E nós estamos ali como líderes, né, nesse processo, junto com a equipe gestora, né? Não é um trabalho dissociado, não é sozinho, né? Então nós estamos junto, existe uma parceria ali muito grande, né, num trabalho em conjunto, e nós somos ali uma peça fundamental para esse trabalho ser desenvolvido. Claro que não existe um trabalho isolado, fragmentado, sozinho, que nem eu falei. Todas as outras demais peças, todos os outros demais componentes também são fundamentais, porque nós estamos todos juntos no processo. Mas se nós formos entender, né, e refletir sobre a nossa demanda, que vai ser num contexto que a gente vai ver aqui a seguir, nós vamos entender o quanto nós somos líderes em todo esse processo. E aí, né, que é certo que na escola nós temos muitos desafios, nós enquanto pedagogos. Ao início do ano letivo, além dos desafios que nos esperam, também rememoramos os que não foram superados do ano letivo anterior, se a gente for analisar. Nesse contexto, a presença da liderança pedagógica faz a diferença, tanto na condução do trabalho educativo, como também no alinhamento das estratégias que serão implementadas. A postura dos líderes da equipe gestora dará o tom de todos os encaminhamentos que serão realizados em 2025. Então, se a gente for pensar no decorrer de um ano, o fechamento desse ano, e o início de um próximo ano. A gente fecha um ano. A gente fecha um ano para os discentes. Os docentes fecham aquele ano para os discentes, no termo de aprovado, reprovado ou aprovado por conselho de classe. A gente precisa desse resultado. Os alunos precisam para saber se ficam ou passam. A gente precisa disso, esses dados. Nesses termos, a gente precisa fazer um fechamento.
Só que tem muitas coisas que ficam em aberto, que a gente não consegue fechar naquele ano. E aí que ficam as pendências de um ano para o outro, que a gente não consegue encerrar naquele ano, aquele ciclo, né? Muitos trabalhos ali de cunho pedagógico, e aí ficam pendentes para que a gente dê continuidade para o ano seguinte. Muitas vezes com relação àquele próprio aluno. Puxa, o que fazer com aquele aluno? Ah, ele acabou passando de ano. Tá, mas o que nós vamos fazer com aquele aluno no próximo ano? Ficou em aberto, vai ser discutido no ano seguinte. Ah, ou ele ficou retido, né? Decidimos retê-lo. Para o aluno é o resultado, é o final. Só que o trabalho que a equipe vai fazer para o ano seguinte ficou em aberto, é algo que vai ser discutido para o ano seguinte. Quais estratégias de alinhamento que vão ser tomadas para o ano seguinte a respeito, né? Qual o encaminhamento que vai ser dado. Então, tem coisas que a gente não fecha naquele ano, fica em aberto para a gente dar sequência para o ano seguinte. E mais os encaminhamentos que surgem do ano seguinte que a gente tem que iniciar para dar continuidade no ano. E aí que nós vamos fazer a leitura, gente, de uma metáfora, mentalidade de guerreiro. E na sequência vamos discutir sobre essa questão. Então eu vou abrir o texto, tá, desta metáfora aqui. Vou abrir esse texto aqui. E aí nós vamos refletir um pouco sobre essa condição em que nós vamos nos pôr. Tá? Então vamos lá. Vou fazer leitura para vocês, tá? Prometo ser breve, para não ficar cansativo. Mentalidade de guerreiro. Certa vez, num pequeno reino antigo, havia um rei que, pasme, era amado por todos. Este buscava justiça e igualdade aos seus. Seu reino era próspero e seguro. O rei gostava de visitar as aldeias e acompanhar tudo o que por lá acontecia. Contudo, por um infortúnio, surgiu repentinamente um dragão. Este dragão importunou gradativamente o reino. Inicialmente, este dragão avançou sobre os rebanhos. Atacava, dispersava todos os rebanhos. Havia rebanhos de gado, ovelhas, cabras, porcos e outros animais domésticos. Nenhum era poupado. E por falta de combates ao dragão, cada vez mais ele se sentia confiante em causar mais pânicos. Em pouco tempo, sua audácia foi criando proporções cada vez mais incômodas. Passou não só a atacar rebanhos, mas como também a destruir as casas nas aldeias. E depois passou a atacar os próprios camponeses. E chegou ao ponto de todos se revoltarem contra o rei, a fim de o pressionar para buscar uma solução antes que ficasse pior do que já estava. Pois bem, o rei aflito, sem soluções, convocou seus sábios conselheiros para discernir uma solução efetiva. Seu sábio mago deu-lhe a seguinte sugestão: caro rei, realize uma maratona de jogos entre seus mais bravos e fortes guerreiros e escolha os mais capacitados. Depois, dê-lhe instrumentos poderosos para ir ao encontro do dragão e interromper esse ciclo de medo e destruição. Assim foi realizado. Dentre todos os mais bravos guerreiros, todos concordaram que havia dois bravos guerreiros que juntos poderiam interromper o terror causado pelo dragão. A esses dois significativos guerreiros, além da esperança neles depositados, foi-lhe conferido flechas com setas cuja ponta comportava um veneno poderosíssimo, tão potente que uma única flechada seria capaz de imobilizá-lo. Pois bem, a dupla de guerreiros colocara-se a encontrar o dito dragão.
Nesta busca, a dupla encontrou no alto de uma montanha a caverna onde o dragão se escondia. Com diligência e cautela, ambos com arco e flecha em mãos, se colocaram a aproximar da entrada da caverna. Tão logo o dragão percebeu o cheiro dos guerreiros e prontamente se movimentou para afugentar os intrusos. E deu-se o encontro de gigantes. Iniciava uma batalha épica que determinaria o futuro daquele modesto reino. De um lado, a dupla de bravos guerreiros com arcos empunhados e flecha com veneno mortal em sua ponta. De outro lado, o gigante dragão com suas garras e dentes experientes de tanto trucidar animais. Eis que se passa naquele momento, em poucos segundos, na cabeça de um dos guerreiros o seguinte pensamento: que monstro grande, não tem como vencê-lo. E ao mesmo tempo, em frações de segundo, na mente do segundo guerreiro passa outro pensamento: que monstro grande, não tem como errar. Então, nós temos aqui uma metáfora, que a gente fez o compartilhamento. E agora nós vamos, aqui com algumas reações de vocês, responder no Meet. Como você se reconhece nessa metáfora? O guerreiro pensa: que monstro grande, não tem como vencê-lo. Positivo para baixo. O guerreiro que pensa: que monstro grande, não tem como errar. Positivo para cima. Se vocês quiserem mandar as reações ali pela própria Meet, fiquem à vontade. Quem quiser comentar algo a respeito da metáfora, também pode falar. Regina. Bom dia, professora Fernanda, bom dia a todos. Bom dia. Então, eu quero falar o seguinte, que eu acho que eu continuo firme e forte na educação porque eu penso igual o guerreiro, positivamente. Que monstro grande, não tem como errar. Porque se eu pensasse daquela forma negativa ali, que monstro grande, não tem como vencê-lo, com certeza eu não estaria mais trabalhando na educação. Porque aliado a isso não diria assim, às vezes alguém pode pensar amor à educação, amor ao ensino, amor, mas eu acho assim no sentido da humanidade, né? Eu acho que a nossa profissão é muito importante, apesar de não ser tão valorizado quanto deveria, porém a nossa função, a nossa profissão, nós somos profissionais da educação, ela é muito importante para a sociedade, porque nós atingimos diretamente a humanidade, através daquilo que nós aprendemos, através daquilo que outros professores nos passaram, né? Então a gente repassa e sempre tentando melhorar cada vez mais aquilo que a gente já aprendeu para repassar para os nossos alunos. Então, assim, é muito significativo trabalhar com humanos, numa era até que a humanidade está ficando para trás por causa da tecnologia avançada, né? Mas a gente tem que ser firmes e fortes e tentar procurar fazer o melhor. Então, assim, eu sempre penso da forma positiva da coisa. Que monstro grande, certo? Que monstro grande. Eu admito que é monstro grande, porém, não tem como errar. Então, assim, você pensa positivamente, então você segue. E você sabe que você tem uma missão. Não sei se alguém até pode pensar, missão, isso aqui. Não, você tem sim. E vamos que vamos, entende?
Verdade. E até assim, como eu até coloquei, né, no material, no slide anterior a esse, né, que nós somos líderes no processo, né, somos peça de chave fundamental, funcionando em conjunto com todos os outros, né, não sozinhos, mas vejam, né, se a gente for parar para refletir com relação a todas as demandas que a gente tem. São vários monstros todos os dias, né? E a gente, né, tem ali, a gente não consegue derrotar, ele vai estar sempre lá, né? A gente vai eliminando aos poucos as demandas, uma após outra, mas outras vão aparecendo. Então, é algo que a gente tem ali um trabalho que ele não tem fim, né? Não é uma coisa que a gente consiga chegar no final do dia e dizer assim, puxa, concluí meu trabalho com sucesso, né? A gente sabe que ficam demandas que a gente não conseguiu concluir, vai ficar para o dia seguinte, fora as demandas que aparecerem no dia seguinte e sucessivamente. E aí nós vamos tentando, né, dar prioridades àquilo que vai aparecendo, né? E com certeza, né, lá tem no chat, né, as contribuições também, né, resolver não desanimando, fazendo sempre o melhor, isso mesmo, porque se a gente desanimar, como é que fica, né, o funcionamento de toda a estrutura escolar? Como é que ficam, né? É complicado. E né, a gente está ali, é o nosso trabalho, a gente precisa sempre desenvolver ele da melhor maneira possível, né? A Maria Rosa também quer falar? Então, professora, eu estava ajudando as meninas a atenderem aqui. A gente é gigante todo dia, mas nem sempre a gente consegue. Uma menina chegou e comentou que tinha tomado vários remédios essa noite para as colegas da sala, aí começou a passar mal, chamamos a família, quase apanhei da mãe aqui, porque se está acontecendo algum problema com a filha dela aqui na escola, porque eles são a família perfeita, que eles viajam direto, que ela é filha única, que ela não sei o quê, eu tentando acalmar a mãe igual uma louca gritando aqui com a gente, aí chamamos o SAMU. Tá tudo tão certo que o SAMU não liberou a menina para ir embora para casa, porque nós vamos levar para o hospital. Porque acho que pelo menos o SAMU acreditou na gente, entendeu? Porque a gente todo dia lida com famílias participativas, famílias boas e famílias que acham que o problema é todo nosso. E aí nós ficamos espantadas com a reação da mãe aqui. Muito. Agressiva demais, achando que a gente está inventando história, porque eu falei para ela, se a sua filha tomou tantas medicações à noite, e tomou agora de manhã e contou para as colegas que ela queria dormir, esse dormir, de acordo com os nossos protocolos da escola, não é dormir porque está com sono, é dormir porque não quer viver, mulher, falei para ela. Aí ela ficou mais louca ainda, aí mostrei os protocolos para ela, por que a gente tem que fazer, a gente não está de brincadeira, não dá para passar, e se acontecesse alguma coisa pior saindo daqui com essa criança, como é que seria? Foi muito difícil, professora, muito difícil, e aí a diretora foi junto agora lá para o hospital, e a mãe enlouquecida, e disse que vai ligar na Secretaria de Educação, porque a escola fica colocando caraminhola, a escola somos nós, né? Colocar caraminhola na cabeça da menina, porque as amigas dela são traia, porque senão não teria vindo contar nada. E a gente sabe que ela é alcoólatra, a gente sabe que o relacionamento com o marido a menina conta que é um inferno, que é conturbado, só que na frente da mãe ela mexeu, parecia um caranguejinho, sabe, de medo. Não, mãe, a senhora é perfeita, eles estão inventando essa história. E aí, como é que fica? E o que a gente vai fazer? Porque a gente ser gigante, a gente tentar matar um leão a cada dia, mas a gente não ter a família do nosso lado, fica muito complicado.
né? Porque o nosso trabalho não é só pedagógico, o nosso trabalho é envolver-se com as pessoas. E a gente se envolve tanto com os alunos aqui. Eu faço a escutativa, professora, aqui da escola, eu sou o ponto focal. Cada história que eu ouço, e é tudo mentira, sabe? É tudo invenção. Não interessa se é invenção ou não, eu faço pronto e mando lá, daí as autoridades que resolvam com os adultos. Então, eu só queria contribuir isso, porque eu estava ouvindo a senhora ler aqui, e a gente se mostra grande, sim, todos os dias. Mas o coração da gente, às vezes, fica tão minúsculo, né? Porque eu, particularmente, não consigo ser duas pessoas. A minha amiga fala, largue a pedagoga atrás da porta e vai a Rosa para casa. Infelizmente, eu não consigo me largar aqui e ir para casa. Às vezes eu misturo muito as coisas, porque eu moro no mesmo bairro que as crianças moram, e eles me encontram em qualquer lugar da rua, então a gente fica sabendo das histórias de cada um. Infelizmente, não dá para vencer muitas vezes, né? E a gente está tentando todo dia, professora. É isso que eu gostaria de falar com vocês. Legal, bacana a tua contribuição também. Franciele? Colega, não é fácil. O ano passado eu estava lecionando língua portuguesa, né? Então eu tive uma revelação espontânea através de uma redação de uma aluna. Ela fez a redação no dia 8 de agosto, e daí eu sempre esperava todos mandarem a redação para daí eu corrigir. E nesse intervalo que ela fez a redação e eu corrigi, ela tentou suicídio. E eu fiquei sem ação, sem saber o que fazer. E a minha pedagoga também, a gente, sim, ficou chocado e ela ficou internada há muito tempo, voltou agora esse ano para a escola e eu estou tentando trabalhar com ela agora como pedagoga de uma outra forma. E não é fácil. Não é fácil a gente ter esses relatos na escola, é complicado, a gente tenta, assim, acolher o aluno da melhor forma possível. Inclusive, uma mãe, semana passada, foi na escola, disse que ia marcar psicóloga para a filha, uma filha estuda o 6º ano, e que ela não conseguia trazer a filha na psicóloga, e a filha precisava ir na psicóloga. Daí eu falei para ela, falei, não, pode marcar a psicóloga, falei, eu estou aqui, falei, a bibliotecária está aqui, se eu não puder levar, a bibliotecária leva. E daí, inclusive, ontem eu tive reunião com os pais e ela tinha psicóloga às 2 horas da tarde, eu estava em reunião, a bibliotecária pegou meu carro, levou ela na psicóloga. Então, a gente tenta trabalhar assim da melhor forma possível, mas não é fácil. E muitos pais arrogantes, muitos pais, assim, que não tem noção, né, da coisa. 9 horas da noite está te mandando mensagem, coisas insignificantes, eles ficam te perturbando à noite, então é complicado mesmo, não é fácil a profissão de pedagoga, viu? Eu vou falar que eu preferi estar na sala de aula, mas infelizmente esse ano eu não consegui. Mas a gente mata um dragão todos os dias, né? Verdade, não é só a demanda ali, né, do nosso trabalho, aquele trabalho corriqueiro, né? Tem mais essa outra parte também, que aí a gente tem que fazer os devidos encaminhamentos, né? A gente não pode, tipo, ouvir e não fazer nada, até porque a gente nem consegue, né, não fazer nada, e é difícil, né? Depois a gente fica pensando nisso e acaba tocando a gente, né? A Então, minha fala que o meu grau de empatia é muito alto, porque eu absorvo aquilo, sabe? Eu fico ali questionando, falo, podia ter feito diferente, fico revoltada, e ela fala, mãe, deixa lá na escola. Eu falei, filha, não tem como. Falei, você entra na situação do aluno, você se imagina naquela situação, você tenta fazer a coisa para ajudar aquele aluno, e às vezes não está nas nossas mãos, né? Ajudar o aluno fora da escola. Mas assim, a gente fica com aquilo na cabeça. é verdade. Então, é uma responsabilidade, né, muito grande que a gente tem, não só com relação a essas demandas aí que a gente tem, né, que
e mexe com aspectos quantitativos da educação, né, questão da avaliação, SAEB, mas também mexe com essa outra parte aí, que é a parte mais tocante e mais delicada de todo o processo, né, gente? Então, dando seguimento aqui, ó, na questão da nossa experiência, né, do que a gente tem, ali a Márcia também, né, colocou, né, no chat, né, todas as nossas atitudes diárias, todos nós pedagogos pensamos que o monstro grande não tem como errar, entretanto, é muito desgastante, pois em muitas situações não temos o que fazer. Isso é verdade. Não é a questão assim, a gente tem as demandas, mas tem vezes que a gente chega assim no final, além do desgaste emocional, a gente parece que chega em casa quebrado, né? Parece que a gente lidou, pior, parece que a gente mexeu concreto o dia inteiro, né? Chega assim de uma obra, né? Que a gente trabalhou o dia inteiro, porque além do desgaste mental, né? De estar ali numa pressão, né, com relação a dados que tem que frequência, o que vocês estão fazendo para melhorar a frequência, e aí vem essas situações que são situações inusitadas, que de repente um aluno senta ali na tua frente e começa a relatar situações e que você, opa, agora para tudo que eu estou fazendo e agora eu tenho que dar esse encaminhamento aqui, que é uma situação inusitada e urgente, né? Não posso dar as costas para isso aqui. Então, a gente tem vezes que a gente está ali, a gente está quebrado, né? A gente fica muito cansado, tá? Né? A gente não está ali sentado numa cadeira esperando o problema aparecer, não, a gente está em constante trabalho e atendimento, né? A Regina quer fazer alguma contribuição? Oi, professora, é o seguinte, eu estava pensando aqui numa ideia até para você levar para o encontro de vocês, que vocês fazem um encontro semanal, né? Eu gostaria que você levasse essa ideia minha, porque eu acho muito importante. O ponto focal para trabalhar com relações de conflito na escola. É isso que até a professora, a pedagoga, estava falando, que ela é o ponto focal da escola, né? Dela. Aí, assim, gostaria que você levasse para eles fazerem um formadores em ação, focando no trabalho dessa pessoa que vai trabalhar na escola como ponto focal. E outra coisa, é uma pessoa que fizesse parte ali da equipe pedagógica, porque justamente a pessoa que faz parte da equipe pedagógica é uma pessoa que está no todo, ela já vem com uma experiência e tal. Porque às vezes, não quero falar nada, né, mas às vezes se colocam assim, uma pessoa para trabalhar com esse ponto focal ali, e a pessoa não está em condições, entendeu? Ela não conhece a escola, às vezes até um readaptado, entende o que eu quero dizer? Não estou criticando ninguém, mas às vezes a pessoa, por exemplo, um readaptado ser um ponto focal na escola, puxa vida, ele já vem com problema, até por isso ele está readaptado, entende? Então, deveria ser uma pessoa assim que faça parte da equipe pedagógica, que seja uma pessoa, um pedagogo ponto focal da equipe pedagógica, que ele conheça o todo da escola, porque nós conhecemos o todo da escola, nós sempre estamos interagindo com todos na escola, e que ele tenha um curso preparatório de relações humanas, de relações um curso de relações de trabalhar com conflitos dentro da escola, um curso de formadores próprio para isso, e saber quem vai escolher dentro da escola, entende? Porque daí funciona, deixar esta pessoa que já fez um curso, que já sabe como trabalhar, ser a pessoa que vai comandar, e aí as outras pedagogas fazer a outra parte pedagógica. Porque eu vejo assim que às vezes não tem essa pessoa certa, e às vezes é uma pessoa que não está em condições mentais para fazer o trabalho, daí sobe para todo mundo e vira aquela bagunça e não dá. Eu não sei se
só em uma ou duas escolas que acontece isso, você tem mais. Mas assim, está faltando isso. Então eu queria que você levasse para eles assim um curso de formadores de uma pessoa que saiba trabalhar essas relações de conflito. Tem que ser uma pessoa que tenha, né, saiba lidar com esse tipo de situação, né? Eles pedem, sim, geralmente essas reuniões no nosso encontro semanal são tratadas outras situações. São nas reuniões do início do ano, que a gente às vezes vai até para Foz, mas dessa vez foi aqui em Curitiba, que eles pedem sugestões, e em setembro, quando é a virada do fechamento ali de semestre e tal, e aí em setembro, aí eu consigo levar essa sugestão, tá? A Franciele quer falar? Não concordo com a Regina, porque esse caso que aconteceu ano passado com a escola, a gente não soube como lidar com a situação. Nossa escuta também não sabia o que fazer, e assim, acabou que a gente tomou uma advertência por questão de não saber o que fazer com a situação. Tudo o que aconteceu. Então, eu tinha aquela redação em mãos, eu não sabia o que fazer, porque eu iniciei da aula o ano passado. Então, e assim, ficou aquela coisa meia, sabe, não tivemos atitude, porque a gente não sabia o que fazer. Então, se tiver uma formação dessa, seria muito importante para a gente. Verdade, ajuda bastante, né? Então é isso, gente. Bacanas os nossos compartilhamentos. São esses momentos assim que, né, faz valer, né, as nossas reuniões, né? Então aqui, gente, com relação à nossa experiência, né, relembrando lá no início do ano, voltando um pouquinho, nos dias de estudo e planejamento para dar o start do ano letivo de 2025, em relação às frentes do plano de ação, tá, da escola, no seu planejamento estratégico para o ano de 2025. Quais foram os encaminhamentos direcionados para esse ano com relação à construção do painel da recomposição das aprendizagens da escola e quais foram as ações, né, planejadas, as ações específicas para a realização do SAEB, tá? Então, quando a gente fala, né, por exemplo, do plano de ação, eu falando, por exemplo, da minha escola lá, que eu, né, participei, então a gente já tem um plano de ação que é feito uma adaptação de um ano para o outro. Então, como que a gente faz lá na minha escola? A gente abre o plano de ação já no computador, mostrando no multimídia, já abrindo no multimídia para os professores lá, e a gente abre, né? Eles vão fazendo a leitura conosco, e ali, no dado momento, a gente faz a leitura, e no ato a gente vai fazendo as adaptações junto com eles. Eles vão construindo junto conosco. E eles gostam, porque daí eles participam, não vem algo pronto ou depois, não, é no ato. Então, como já é pronto, a gente utiliza o mesmo, né, do ano para o outro, só que a gente vai fazendo a adaptação. E a nossa adaptação desse ano foi justamente com a questão da recomposição da aprendizagem e as ações específicas do SAEB. Então, com relação às ações específicas do SAEB, a gente pegou os dados da pontuação do SAEB, né, os dados do INEP, da última pontuação, o índice de proficiência do último que saiu, e planejamos metas para esse ano, né? O que a gente precisa melhorar, né? Qual é a meta que a gente almeja atingir? E como que nós planejamos fazer isso, né? Com relação aí a quais alunos, né, que a gente vai focar para incluir, por exemplo, no PMA, no Programa Mais Aprendizagem, né? Com relação aos professores de língua portuguesa e matemática de nono e terceiro ano, qual será o papel deles na questão da recomposição da aprendizagem,
né? Como que vai se dar isso? Então, claro que nessa questão, como eles estavam juntos nessa construção, não ficou só em cargo deles. Aí os outros, né, componentes também estavam ali contribuindo nessa questão, né, para auxiliar na questão ali do auxílio, né, de melhorar, né, o nível de proficiência dos alunos na questão da interpretação, enfim, para que haja ali o alcance das metas para que melhore os níveis de proficiência, né, dos dados aí que a gente vai ter da coleta para o SAEP, tá? Então, esses foram os encaminhamentos. Eu acredito que, né, para cada estudo e planejamento de cada escola, de repente, cada um fez também de acordo com a sua realidade, né? Não sei se de repente se alguém quer comentar algo a respeito disso aqui, de como que organizou esse ano, frente ao plano de ação. Mais ou menos nessa linha, né, gente? Trabalhando com o plano de ação, é algo assim que trabalha-se com os dados muito técnicos, né? Então, tranquilo. Então, aqui, gente, com relação, né, a Sayane, quer comentar alguma coisa? Sim, professor, só contribuir, como a escola aqui é integral, isso que a professora falou, né, foi mais ou menos isso que a gente estudou, e também, nesse ano de recomposição da aprendizagem para os nonos e terceiros anos aqui, o professor de estudo orientado estará auxiliando os professores de português e matemática dessas turmas. Só contribuir com isso. Legal, bacana. E aqui, gente, na questão, né, de fundamentação da prática, planejar é fundamental para a implementação das ações, né, é apenas o ponto de partida para que os objetivos sejam alcançados. E o que nós precisamos? Conhecer, comunicar com clareza e assertividade, acompanhar, orientar, avaliar e realizar os feedbacks. O planejamento estratégico requer acompanhamento das ações implementadas e avaliação dos resultados alcançados. É o esforço destinado para produzir decisões fundamentais e ações que guiem a organização em seu modo de ser e de fazer, orientando para os resultados com forte e abrangente visão do futuro. Luck, 2009. As ações estratégicas, né, no processo de ações e acompanhamento e avaliações, que nos permite identificar problemas e suas causas durante o processo, sugerir soluções possíveis para os problemas, levantar questões quanto às estratégias e previsões realizadas, encaminhar providências a partir de informações coletadas, aumentar as possibilidades de êxito das ações desenvolvidas. As frentes pedagógicas, estratégicas para a organização do primeiro trimestre, né? A questão do painel da recomposição das aprendizagens, agenda de acompanhamento de hora-atividade, cronograma trimestral, orientação às famílias, o fluxo do ano letivo anterior, né? Uma avaliação com relação a esse fluxo, agenda da observação de sala de aula, os estudantes ali do acompanhamento educacional especializado, o PMA, o PAN, orientações sobre o SAEB, transição entre etapas. Aqui, gente, nós temos a matriz de Eisenhower, tá? Esse quadro da matriz de Eisenhower, ele vai trabalhar aqui com, um quadro, tá? Que ele vai trabalhar com ações essenciais, ações importantes, ações circunstanciais e ações desejáveis. Então, como que funciona isso? Então, nós temos aqui. Então, aqui. Quadro 1, tá? Faça agora. Então, é algo que você precisa fazer agora, é uma coisa essencial, o mais importante no momento. Se não for feito, haverá problemas. Quadro 1. Quadro 2 é uma ação que ela não é tão urgente, só que ela é importante, mas ela não é tão urgente, mas você precisa fazer. Se não for feito,
você pode ter problemas. Ela pode ser postergada, só que não por muito tempo. Quadro 3 é uma ação circunstancial. Ela surge de maneira inesperada, tá? É uma ação que, de repente, ela aparece de uma maneira inesperada, né? Você pode delegar alguém para fazer, ou você mesmo pode fazer, mas faça no menor tempo possível. Na rotina escolar podem ser razoavelmente previstas, tá? E o quadro 4, ações desejáveis, elimine. É algo que você vai constar lá na sua agenda, são vontades suas, porém são demandas não obrigatórias. Podem ajudar a crescer, destacar, trazer benefícios, mas não trazem riscos se não forem feitas. Então, você vai deixar lá na tua agenda. E uma hora ou outra você vai eliminar. Não vai te trazer problema se você não fizer. Uma hora ou outra você vai conseguir fazer no decorrer do ano, tá? Então, essa é a matriz de Eisenhower. Então, é com esse quadro que a gente vai trabalhar no nosso Em Ação, tá? Eu vou até mandar ele no nosso grupo de WhatsApp para vocês terem ele ali, para vocês olharem, né, se precisar, para desenvolver a atividade que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, né, relembrando, quadro 1 é urgente, faça agora. É uma coisa urgente e tem que ser feita agora. Se não for feita agora, o monstro passa por cima de você. Quadro 2 é uma ação importante, mas ela não é tão urgente. Só que ela não pode ser postergada por muito tempo. Ela está ali. Você pode até deixar para depois, mas ela vai ter que ser feita naquela manhã do teu trabalho ainda. Você não vai poder ir embora e deixar de fazer aquela ação. Quadro 3 é uma ação circunstancial. Ela surgiu de uma maneira inesperada. Você vai ter que fazer ela, vai ter que encaixar ela em algum momento para fazer, ou você pode delegar essa ação para alguém fazer para você. Né? Na rotina escolar podem ser razoavelmente previstas, tá? Fazer no menor tempo possível. E o quadro 4, ação desejável. Põe na tua agenda e você pode fazer no decorrer do ano, não vai haver prejuízos caso você não consiga fazer no decorrer do ano, você vai acabar eliminando sem problema nenhum. Tá? Então, essa é a matriz de Eisenhower. Um exemplo. Vou abrir um exemplo aqui para vocês. Então, esse é o exemplo em que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou dividir vocês em grupos, tá? Salas temáticas. Então, vai estar aqui, ó, aqui em cima. Grupo 1. Quem for do grupo 1 vai trabalhar com esse slide aqui. O documento, gente, é o mesmo. Daí desce, vai estar no próximo slide. Grupo 2. Quem for do grupo 2 vai estar escrito bem aqui em cima, aqui, grupo 2, tá? Então, grupo 1, frente de acompanhamento, hora atividade. Então, o que ele colocou aqui? Aqui está o quadro 1, ações essenciais, que é urgente, ações importantes, que você tem que colocar ali para fazer, só que você não pode postergar por muito tempo, né? Ações circunstanciais que aparecem de repente para fazer, você precisa fazer no menor tempo possível ou delegar alguém para fazer, e ações desejáveis que você põe na tua agenda e deixa lá para fazer no decorrer do ano, tá? Então, por exemplo, então você vai pegar aqui do quadro, é bem tranquilo, é só pegar aqui, ó, gente, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui, ó, identificar em sua equipe de professores os maiores pontos de atenção em relação ao percurso avaliativo utilizado em 2024. Então, Ctrl+C,
Ctrl V, ele colocou aqui como uma ação essencial. Ctrl C, Ctrl V, uma ação que precisa ser feita agora. Aí vocês vêm aqui no quadrinho, clica no quadrinho que ele risca para saber que vocês já utilizaram essa ação aqui, senão no montante aqui vocês não vão saber qual que já foi utilizado. E vão distribuir essas ações aqui em essencial, importante, circunstancial ou desejável. Só vão fazer a distribuição de acordo com a matriz de Eisenhower, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Vou pegar aqui o link e aqui, ó, gente, então aqui, ó, grupo 1, tá? Quem for do grupo 1 vai estar escrito na sala temática, grupo 1, aí desce, aqui, ó, para preencher. Clicou aqui, ó, ele risca para saber que vocês já utilizaram essa ação. Grupo 2, ó, desce, tá no mesmo documento. Grupo 2, tá aqui, ó, grupo 2. Quem for do grupo 2, só descer. Grupo 3, ó, tá aqui, ó, grupo 3. São 4 grupos daí, tá bom? Então, eu vou pegar o link do documento. Então, o que que vai precisar, gente? Vai precisar que tenha no grupo um redator e depois um relator para poder compartilhar, para poder falar. Gente, o apresentar é bem tranquilo, é só falar ali sobre como que vocês distribuíram as ações, tá? O redator vai precisar abrir o documento, né, para poder fazer a organização ali e distribuir as tarefas de acordo com a prioridade da matriz de Eisenhower, tá? Então, já mandei no grupo de WhatsApp de vocês o quadro, só para vocês lembrarem, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, é bem tranquilo, né? Com relação às prioridades. E eu vou dividir vocês, então, nos grupos. Vou abrir salas temáticas, então é grupo 1, e no próprio documento tá lá em cima. Grupo 1, desce. Grupo 2, tá bem tranquilo, tá? Aí eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, que vai estar na própria sala, daí a sala termina sozinha ali com o tempo dela, e depois a gente vai para o compartilhamento, tá? Deixa eu dividir aqui então. Deixa eu colocar aqui o tempo para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a divisão aqui. Aí eu já separo vocês. Aí é só vocês clicarem vocês vão receber na tela de vocês o convite para vocês irem para a sala temática, tá? Deixa eu ver se ficou bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar agora o número dos grupos aqui. E depois, na hora de apresentar, a gente apresenta bem rapidinho. Grupo 3 e grupo 4. Tá, deixa eu ver se ficou certo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá,
Então, eu vou dividir vocês. Já coloquei o tempo. Então, vamos lá.
Fernanda, nosso grupo não conseguiu concluir, eu que estava ainda aí que faltou. Faltou terminar? Sim. Ah, não tem problema, tá? É porque eu estava sem o mouse, e aí até só aqui no Note acabou demorando para a gente fazer. Entendi. Tá? Não, fiquem tranquilos, tá? Assim, a ideia é que vocês tenham ali compartilhado, visto, né, agora no compartilhamento ali, que, né, vocês tenham ali entendido ali a dinâmica também. Não tem problema se não tenho conseguido concluir a atividade, tá? É mais ali para o entendimento dessas ações, tá? Que de repente a gente sabe ali, e quando a gente começa a listar, parece que tudo é prioridade, né? Quando tem coisa ali que a gente começa. Exatamente, a gente ficou com essa dificuldade também. Ai, gente, mas tranquilo, tá? Fiquem tranquilos, não foi só aqui na turma de vocês que alguns grupos não conseguiram concluir, tá? Isabela, é você? Então, Não? fiquem tranquilos caso não tenham conseguido concluir, porque não é só o caso da turma aqui, outras turmas, né, que eu tive ontem também, o pessoal estava ali fazendo e problemas, né, às vezes técnicos surgem e às vezes não é possível concluir, mas não tem problema, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos compartilhar. O compartilhamento, gente, é tranquilo, tá? De 3 a 5 minutos aí para cada grupo, tá bom? Então, vamos iniciar com o grupo 1. Grupo 1 ficou, né? Quem que gostaria de compartilhar aqui o que vocês conseguiram organizar? Alguém ficou responsável por falar? Ou vocês nem chegaram a combinar isso? Oi, prof. Oi, Tudo bem? tudo. Então, eu que acabei sendo a redatora que foi organizando ali, nós acabamos conseguindo organizar tudo, penso eu, né? Se as minhas colegas quiserem compartilhar também, né, e me ajudar, então, assim, na verdade, é bastante tópicos, não dá para a gente fazer a leitura, né? Então, assim, ó, ali nas ações essenciais, a gente acabou colocando basicamente o que a gente já fez na escola. Importantes, então, no 2, que seria o que a gente precisa fazer agora, né? E a única coisa, assim, que a gente colocou ali na ação 4, na 3 também, o que a gente precisa fazer, na 4, aquilo que a gente acha que talvez a gente não dê conta, ou que talvez não seja de nossa função. Como, por exemplo, buscar na comunidade apoio psicológico para atendimento dos estudantes, que é difícil para a gente conseguir, é claro que na medida do possível a gente vai atrás, mas é difícil. Fazer reunião com as turmas sobre a formatura da etapa, discutir possibilidades de arrecadação de dinheiro e apontar que para participar da formatura precisa fazer a prova do SAEB. Até dá para a gente fazer, mas eu acho que fica bem sobrecarregado, né? Se as minhas colegas quiserem compartilhar também alguma coisa.
Só compartilhando também, é isso mesmo que a gente discutiu, né, em grupo. Tem essas ações do quadro 4 aí, que nem essa da formatura, do psicológico, não cabe Fala a o teu nome nós, para mim, né? se tá gravado Nós até aqui. brincamos, não tem opção 5 de deletar, porque não cabe muito Camila da a Silva, nós, né? não é você. E a 3 e a 2 é a que ficou em meio termo, que a gente quer fazer, né? Mas que não seria tão já, né? Que estamos organizando para ser feito. E a 1 é o que a Jorlita falou, é o que a maioria a gente já fez. Legal, tranquilo. Ficou bem, deu uma boa explanação, deu para ter uma boa ideia, que nem vocês falaram, né? Ó, à frente de vocês é o SAEB, tá? Não precisa ler tudo, porque é bastante coisa, mas deu para a gente ter uma noção ali da explanação de vocês, tá? Ficou bem bacana. Grupo 2, frente e recomposição das aprendizagens. Quem gostaria de fazer a explanação? Que foi o grupo ali da Janice, Kátia, Muriel e Dinalva, que que vocês comentaram que não deu tempo de terminar, que eu até, né, comentei que não tem problema nenhum, porque realmente não, às vezes não dá tempo mesmo, tá? Mas se vocês quiserem comentar com relação às ações essenciais ali, as importantes que vocês conseguiram fazer, tranquilo. Bom, eu vou comentar, então. Como eu falei, a gente não conseguiu terminar. Nós ficamos em bastante dúvida, assim, entre essencial e importante, porque quando a gente começa a ler, parece que tudo é essencial, tudo é importante, né? Porque são ações que a gente tem que fazer mesmo. Então, a gente ficou, assim, com bastante dúvida. E aí, como o grupo comentou, a gente colocou como essencial aquilo que a gente já conseguiu fazer também, né? Aí, só divergiu aqui no grupo, que assim, nós já conseguimos, no colégio nós conseguimos fazer a reunião com os sextos anos, e tem escola que ainda fez uma geral, mas não conseguiu fazer especificamente com o sexto ano. Então, aí mas a gente colocou como essencial. E, assim, a gente colocou no importante, né, várias ações, que também nós consideramos importante, e assim, como eu falei, a gente ficou com bastante dúvida, né? E foram ações que a gente não conseguiu fazer, por exemplo, realizar reunião com os responsáveis, os que foram aprovados por conselho de classe, reprovados por frequência, né? Isso aí a gente ainda não conseguiu fazer. Então, a gente colocou como uma ação importante. Acho que as outras a gente nem conseguiu chegar, né? Acho que nós não colocamos nenhuma como circunstancial e desejável. A gente ainda não colocou. Não sei se o grupo quer comentar mais alguma coisa. Tranquilo. Tá tudo. Não, gente, não se preocupem, tá? Não tenham medo. Assim, eu sei que às vezes fica com um pouco de até receio, né, de falar assim, mas não tenham medo da questão do certo ou errado, porque nessas atividades aqui em si não tem isso, tá? Isso aqui é até bom para a gente exercitar, porque muitas vezes no nosso dia a dia do nosso trabalho a gente se põe em dúvida. Às vezes a gente tem essa dificuldade de dividir e é por isso que a gente se sobrecarrega. Então é bom a gente partilhar isso aqui para a gente ter, eu mesma tenho dificuldade de colocar essas ações em relação ao meu trabalho do dia a dia também. E é por isso que a gente acaba se sobrecarregando, porque a gente tem essa dificuldade, e é o nosso trabalho.
E a gente se põe em dúvida porque a gente acaba levando tudo como muito essencial, que precisa ser feito agora, né? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Essas atividades aqui, gente, não tem certo ou errado. A gente está aqui para partilhar, tá? Regina, quer falar? Pode falar. Sim, professora. Fazendo essa atividade aí, achei muito interessante, sabia? A gente montar montar uma agenda para gente diária com essas questões aí, ações essenciais que eu preciso fazer, que não dá para passar sem fazer no meu trabalho, no meu dia, na minha manhã, na minha tarde. Ações importantes, daí essas 4 questões, esses 4 ali dessa agenda, achei muito importante a gente até fazer para a gente, sabia? Para a gente se organizar no nosso trabalho, como você falou, para depois a gente não ter que levar trabalho para casa e sair da escola pensando, mas eu não fiz tal coisa, mas será que aquilo que eu não fiz era essencial eu fazer mesmo nessa manhã? Será que era importante mesmo eu fazer nessa manhã? Ou será que né? Acho que é interessante esse modelo aí. Com certeza. E assim, gente, esse material, como eu falei para vocês, todos os materiais eu deixo disponibilizado lá no Google Classroom, e esse material é um deles, tá? Para vocês terem acesso, é um material nosso. Fica disponível no Google Classroom para vocês terem acesso, vocês podem fazer uma cópia para vocês no Drive, para vocês terem, até para subsidiar o trabalho de vocês no dia a dia, tá? É nosso, tá bom? Gente, grupo 3, frente, observação de sala de aula, gente. Quem que gostaria de fazer ali um compartilhamento do que conseguiram? Então, professora, nós fomos lendo, item por item, e é como as colegas já pontuaram bastante. Olha, peço desculpas que está no intervalo, que está uma bagunça, tá? A gente vai lendo e parece que tudo é essencial, né? Tudo a gente tem que correr e fazer tudo, mas assim, que nem a Regina falou, a gente acaba se sobrecarregando porque a gente quer fazer tudo, a gente quer correr com tudo, e muitas vezes a gente apaga o incêndio para lá e para cá e não consegue, né, colocar. Então, assim, nós colocamos que estabelecer critérios para essa observação é essencial, porque a gente não pode chegar lá na sala e sem um rumo, sem um norte, né? Então, a gente tem que ter um critério do que a gente vai avaliar, o que a gente vai observar. A agenda, né, da gente fazer as observações é muito importante, o professor tem que estar ciente, né, de quando ele vai ser observado, em qual item ela vai ser observado, né? Fazer esse alinhamento com a direção é de extrema importância. Espera só um pouquinho, gente. E aí, que deu uma microfonia, porque eu e a Márcia estamos no mesmo curso. Tá? Incentivar os professores dos componentes, tá? A se inscrever na temática observação de sala de aula, para que eles tenham ciência da importância dessa formação, para que eles não fiquem achando que a gente vai fiscalizar eles dentro de sala de aula. Nós, aqui na nossa escola, temos um trabalho pioneiro de observação de sala de aula. Nós fazemos esse trabalho já há mais de 10 anos. Ele não tinha esse formato, como a sede posta hoje, né? Tem que ser uma observação por dia e tal. A gente fazia um acompanhamento mais detalhado com o professor, que demonstrava dificuldade. Então, assim, é um tema que para mim é muito confortável estar trabalhando. Inclusive, a gente já foi para Foz do Iguaçu, numa reunião de diretores, apresentar o nosso trabalho, tá? Então, assim, para nós colocamos que o registro é importante, passar nas salas, avisar os estudantes que vai ter essa observação é muito importante, criar uma rúbrica para avaliar isso é muito importante, tá? Ter um roteiro
com questionamentos, com feedback dos professores é muito importante. E daí, nas circunstanciais, se você puder aumentar um pouquinho, Fernanda, aí, ó, essa agenda de atendimento com os pais, que não conflitem com a agenda de observação. Mas aí, assim, o que a gente colocou como circunstancial? Porque a gente não consegue cumprir isso, porque às vezes é uma emergência, então ela acaba conflitando com a agenda do professor, é uma situação que eu tenho que atender o pai, que ocorreu com um aluno ali muito emergencial, aí acaba às vezes batendo, eu tenho que remanejar essa do professor, tá? Indicar cursos aos professores sobre aprendizagem e uso das metodologias ativas, que é isso uma coisa muito cobrada dos professores em sala de aula, e a gente tem, então, que orientar, e quando a gente observa que isso não está acontecendo em sala de aula, a gente tem que apontar um norte para o professor. E a desejável era, assim, que o professor, na rúbrica, né, atrelasse a nossa observação com a recomposição de aprendizagem. Então, não sei se o grupo quer complementar, mas seria mais ou menos isso. Bacana, ficou bem bacana, bem explanado. Bacana, parabéns. Parabéns a todos, né? Tá bem bacana. Compartilhamento. E o grupo 4, que pegou o fluxo do ano letivo anterior. Quem gostaria de fazer o compartilhamento aqui do que conseguiu organizar? Oi, Úrsula, pode falar. Como a colega falou, é importante, né, a gente situar realmente o plano de ação do nosso dia a dia. Mas a gente tem trabalhado com a prioridade da prioridade da prioridade da prioridade, né? Então, quando se coloca assim ali as desejáveis, as circunstanciais, a gente já se vê fazendo, né? Já se vê fazendo porque parece que tudo é importante, gente. Esse momento que a gente vive, eu já comentei na semana passada, com essas questões de família que vem para a escola, com essas questões, né, dos nossos estudantes, nós atendemos aqui na escola uma comunidade bem carente, assim, financeiramente, emocionalmente, né, as brigas vêm para dentro da escola. Agora, um pouquinho antes de entrar no curso, eu estava atendendo lá uma situação de agressão de meninas. Então, assim, a gente vai selecionando, e isso realmente a gente somatiza esse cansaço, né? Ali em relação ao fluxo, eu achei bem importante realmente a prioridade organizar, né? Porque a gente é cobrado pelo resultado que aparece, principalmente com os pequenos do 6º ano, lá no finalzinho do ano, né? Então, já que vai estar disponível ali, né, e devido ao tempo, o que eu coloquei ali, o que se percebe, mais ou menos, é o que a gente tenta fazer, né? Diariamente é o que eu falei, é a prioridade da prioridade da prioridade. Bacana, gente. Parabéns a todos, né? Eu acho que todas as nossas ações aqui são válidas, né? Todos os nossos compartilhamentos aqui, né? Em que nós fizemos. Temos aqui muitas. Somos exigidos, né? Então, a gente dá o nosso melhor sempre. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês no chat, tá? O link do nosso formulário, que é onde vocês vão registrar, né, as primeiras impressões, né, do nosso encontro. Eu já vou disponibilizar, se vocês puderem fazer a gentileza de preencher. Esse formulário é necessário que vocês acessem, tá? Com @escola, ele não acessa com outro domínio de outro e-mail, tá? Então não tem como liberar de outra forma, ele precisa estar com @escola. Então, se vocês puderem fazer a gentileza, tá, gente, de preencher,
a gente agradece, que aí vocês vão registrar as impressões desse encontro. E para ir finalizando, tá? Então, como eu falei para vocês, esse material está no nosso Google Classroom, né? É só vocês clicarem lá no mural do nosso documento, do material que nós trabalhamos hoje. Ele está em formato de link. Vocês podem fazer uma cópia. Vocês viram que de todas essas demandas está dividido só em 4 frentes de atuação, né? SAEB, observação de sala de aula e fora todas as outras demandas que nós discutimos no início da nossa reunião, né, que foram outras demandas circunstanciais que elas aparecem. Lídia, pode falar? Profe, desculpa, eu não queria interromper, eu só queria perguntar assim, eu pedi para mim estar na turma da terça-feira de manhã, daí a turma A. Ô, prof, a nossa turma é a K ou KK? A nossa turma é turma K. Tá, beleza, obrigada. Lídia, não consegui terminar de ouvir a tua pergunta. Então, prof, eu pedi lá preencher o formulário para mim estar participando na turma da terça-feira das 8h10. Daí é turma A ou é turma J? É A, né? Da terça é turma AA. Então tá bom, obrigada, prof. De nada. E aqui, gente, só passando rapidamente, que né, nós temos uns minutinhos ali, eu já postei as atividades, tá? Então, lembrando vocês que nós temos a implementação, atividade avaliativa 1, orientação pedagógica SAEB, valor de 4 pontos, data de entrega 4/4. Já coloquei, antes de vocês clicarem na atividade propriamente dita, que é um formato de documento, gente, é só preencher dados, é uma atividade bem tranquila, tá? Para fazer essa atividade aqui, orientação pedagógica SAEB, é só vocês abrirem o site o site lá para consulta dos dados do saeb.inep.gov.br. Lá vocês vão conseguir consultar os dados da escola de vocês que está solicitando aqui nessa atividade. É só um copia e cola dos dados que estão sendo solicitados, tá? Data de entrega 4/4. Antes de vocês clicarem na atividade propriamente dito, tem todo um transcrito das orientações, tá? De quando, né, por exemplo, na minha escola não tem SAEB, como eu devo fazer? Nessa atividade aqui, por exemplo, se na escola de vocês, por isso que vocês vão preencher lá, qual escola vocês trabalham? É a escola que, por exemplo, não tem SAEB, então, nessa atividade aqui, vocês vão escolher, por exemplo, trabalhar com os dados do Estado, porque lá no site do saeb.inep, vocês podem consultar os dados do Estado para preencher essa atividade. E aí, preenche a atividade e acabou. É uma atividade de 2 laudas só. Então, antes tem toda uma orientação ali, né? Caso vocês, antes de clicar na lauda para começar a preencher, deem uma olhada nas orientações que estão antes da atividade, tá, gente? É uma atividade bem tranquila. E a atividade 2, que é o relato de implementação, que é a atividade que ela desenvolve ali já com o dia a dia de vocês, aí vocês vão trabalhar com os dados da escola de vocês, é o relato de implementação, que tem o valor de 6 pontos, que a data de entrega é dia 11/4. Dessas 2 atividades, vocês precisam ter a média 7 para obter o certificado do curso, 7 pontos no total. Esse relato de implementação, ele já tem, né, mais de 2 laudas, já é um trabalho mais completo, tá? Ele está no formato de PowerPoint, mas também é bem tranquilo, vocês podem editá-lo. Também existem orientações antes de vocês clicarem no documento propriamente dito, caso a escola de vocês não tenha SAEB. Minha escola não tem SAEB. Então, vocês vão trabalhar com os dados da Prova Paraná, preferencialmente com as turmas de 9º e 3º ano.
língua portuguesa e matemática. Ah, mas a minha escola também não tem aplicabilidade de prova Paraná. Então, vocês vão trabalhar com os dados da avaliação interna da escola de vocês. Metas da avaliação interna, como fechou o ano de 2024, quais são as metas para 2025, engajamento dos estudantes, e tranquilo, e toca a atividade, porque é o relato de implementação. Não dá para trabalhar com os dados do Estado, por exemplo, porque vocês vão implementar aqui, aí precisa estar situado na realidade da escola de vocês, certo? Então, tem lá também as orientações que estão transcritas antes de vocês clicarem no documento propriamente dito, mas é bem tranquilo. Kátia levantou a mão. Sim, Fernanda, só uma dúvida. Dessa orientação, nesse primeiro trabalho aí, que é com o SAEB, nós não temos os dados de 2023, que foi aquele problema que caiu no Rio e etc, etc. Então, a gente usa os de 2021, como a gente fez aqui na escola. Pode usar o de 2021. Por exemplo, a minha escola, ela não pontuou o ensino médio de 2023, não teve quórum, porque teve uma chuva muito forte, alagou lá, e daí nós não tivemos quórum e não deu pontuação. Então, eu vou utilizar os dados, entendeu? Então, do médio, eu não vou ter, porque o nosso primeiro ano foi 2023, né, que teve o terceiro ano. Então, assim, do médio a gente não vai ter 2021 ensino fundamental. Bom, entendi. Aí eu uso da escola mesmo ou uso do Estado, então? Aí, se você não tiver, pode usar do Estado. Ah, ok. Porque daí, aí você não vai ter, aí não tem referência. Estou lembrando que daí a gente discutiu na semana do estudo e planejamento, e daí não tem os dados do médio, porque nós não tínhamos, aqui era uma escola, daí tornou os colégio. Pode usar do Estado daí, sem problemas, tá bom? Obrigada. Gente, então assim, semana que vem, né, nós não temos encontro, quarta-feira é recesso, então nós só vamos nos ver na outra semana, eu mando no WhatsApp para vocês, lembrando, então, desejo a vocês uma boa semana, bom feriado de carnaval, fiquem bem, e nos vemos na outra semana.